Meus amados irmãos, eu não aguento ver o que eu vejo muitos líderes falar, determinar, no seu autoritarismo, ditando para o povo, formando na mente do povo. Eu não aguento ver esses líderes falar isso, dizer isso, ensinar isso, o povo ficar calado. Eu tenho que protestar, eu sou protestante. Eu tenho que levar a verdade, esclarecer diante da mentira, das trevas, que o povo está sendo levado. Eu, como luz, tenho que exercer o papel de luz, iluminar, esclarecer. Eu tenho que protestar, condenar, refutar, reprovar, corrigir, repreender. Como ministro do Evangelho de Cristo, pela vocação que me foi dada para o serviço do ministério da palavra, para levar a luz de Deus aos que estão sem o entendimento, na escuridão do entendimento de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada e luz para iluminar, para guiar, para libertar os que estão presos na mentira do diabo, pregada pelos homens. E eu não posso ficar calado, irmãos, diante do que eu vejo esses líderes, pastores, padre, seja lá quem for, principalmente os líderes das muitas igrejas evangélicas. Eles estão sendo mais abomináveis do que os outros líderes de outras religiões. Eles estão sendo mais opositores a Cristo do que os outros líderes de outras religiões. A maioria dos líderes da religião evangélica. Cuidado com eles. Saiam do meio deles. Eu estava assistindo um vídeo agora no Kawai e tinha um pastor pregando numa igreja com muita gente, dessas igrejas grandes, desses ministérios famosos, desses homens sábios que falam bonito, com autoridade, com arrogância, com o seu autoritarismo, e o povo está lá submisso. Mestre, fala, Senhor da igreja, porque eles são os senhores dessas igrejas, não é Jesus. Tanto é que eles podem até dizer que é Jesus, mas na prática, no comportamento deles, no princípio que ele usa, não é de Cristo. Não é mostra que não são de Deus. Eles podem dizer que é de Deus, mas quando a gente vai analisar, examinar, olhar o que eles estão pregando, o que eles estão determinando, a gente vai ver que eles não são de Deus. Só não vê isso quem é simples. O prudente está ligado. E teve um desses pastores aí, arrogantes, dominadores do povo. Escutem, pasme, do que ele disse. Gente, eu estou falando aqui o que eu ouvi. Eu estava assistindo o vídeo no Kawai. Ou é Kwai, eu chamo Kawai. Estava assistindo o vídeo. E tinha lá um pastor pregando. Sabe o que ele disse, gente? Sabe o que ele disse? Aqui nesta igreja quem manda é Edi. Edi é o nome dele. Edi não sei de quê. Eu nem peguei o nome dele direito. Eu fiquei tão furioso, tão indignado, que eu nem quis mais ouvir. Mas é bom ouvir. Eu perdi o vídeo, eu ia baixar, perdi. Porque quando você passa, ele sai. Que eu gosto de mostrar essas coisas para você ver o que está acontecendo. Escutem o que disse esse pastor. O nome dele é Edi, não é Edi Macedo não, é outro Edi. Com outro ministério, parece que é da Assembleia. Sabe o que foi que ele disse? Aqui nesta igreja quem manda é Edi, que era ele. Aqui nesta igreja não é Jesus que manda não. Alguém pode até dizer, mas ele disse isso. Alguém pode até dizer, mas pastor, não é Jesus que manda na igreja? Ele disse, aqui não, quem manda é Edi, ele. Edi é ele, o nome dele. Ele está dizendo, quem manda aqui é Edi, não é Jesus. Jesus manda nele, ele disse. Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Porque Jesus entregou a igreja para mim. Jesus entregou a igreja para os homens. Aonde está escrito isso? Aonde é que Jesus entregou a igreja a Paulo, a Pedro, a João? Jesus levantou homens para instruir a igreja, não para dominar sobre a igreja. Jesus capacitou, vocacionou homem para o ensino, a direção no ensino, não para ter autoridade sobre o povo, não para ser o maioral diante do povo,
não para ter prepotência, arrogância e dominar sobre o povo, porque o Senhor da igreja continua sendo Jesus, não é pastor. O cabeça da igreja é Jesus, não é pastor. E olha o que esse pastor disse, quem manda aqui não é Jesus, sou eu, é ele. Ele disse que quem mandava na igreja era ele. Vocês estão entendendo, meu irmão? E o povo lá, amém, aleluia, todo mundo dando glória a Deus. Você está entendendo como é que o povo está cego? Você está entendendo como é que o povo está sendo conduzido? Vocês estão entendendo a quem o povo está servindo como Senhor da igreja? Essas igrejas evangélicas, quem manda é o homem mesmo, não é Jesus. Ele está certo. Quem manda lá é ele, não é Jesus. Jesus não é Senhor dessas igrejas. O Senhor dessas igrejas são eles, os pastores. Muitos que dominam sobre o povo. Que usam de soberania, de prepotência, de autoridade sobre o povo. E Jesus vai dizer, entre vocês não deve ter quem domine sobre vocês. Entre vocês não deve ter quem queira exercer autoridade sobre vocês. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Esses pastores estão seguindo essa palavra. Estão sendo obedientes a Cristo. Estão se submetendo a Cristo. A maioria desses pastores, eu pergunto a você, a maioria desses pastores estão submissos ao senhorio de Cristo? Então não, irmão. Meus irmãos, acordem. Despertem. Parem para olhar a verdade. Deixem a luz de Deus iluminar a mente de vocês. Deixem de ser negócio dos homens. Se convertam a Jesus. A igreja de Cristo, quem guia, quem é o cabeça, quem é a autoridade sobre nós, é o próprio Cristo. A igreja de Jesus tem que estar submissa, reverente, obediente, submissa. Não é a líder, não é a pastor, é a palavra. Seja quem for o pastor, se ele não estiver ensinando a doutrina, não dê a sua vida para ele ter autoridade não, meu irmão. Não siga esse homem não. Meu irmão, eu fico mais triste porque os irmãos concordam com isso. Os irmãos estão lá, sendo submissos ao homem, deixaram de servir ao Criador para servir a criatura, deixaram de obedecer ao Criador para obedecer à criatura, aos líderes religiosos chamados pastor. O Papa, o Padre, todos eles. Todos os líderes religiosos, de todos os conceitos, de todos os grupos das religiões, dominam sobre o povo. O povo, dentro de toda a religião, qualquer, evangélica, católica, espírita, estão servindo não é a Deus, estão submissos não é a Deus, são seguidores não é de Cristo, são discípulos e apóstolos não é de Jesus, é dos líderes, é da instituição igreja. Porque os pastores só dominam sobre o povo se o povo estiver dentro da igreja deles. Por isso que ele disse, e ele está certo, quem domina lá é ele, não é Jesus. Na igreja dele, quem domina é ele. Rapaz, é um absurdo. O pastor abrir a boca diante da igreja e a igreja concordar com isso. O pastor chegar e dizer, diante da igreja, da congregação, o pastor chegar e dizer, quem manda aqui nessa igreja sou eu, não é Jesus. Rapaz, não tem um irmão que se levante protestando e diga a ele, pastor, o senhor tem a vocação de pastor para ministrar a palavra para a congregação. Não é para ser autoridade na congregação. O Senhor não é maioral do que ninguém. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou ser o Senhor. O Senhor não é o cabeça da igreja. Ninguém questiona. Chegar para ele e botar ele no lugar dele. Pastor, o senhor também é membro. A Bíblia nos ensina que entre nós não deve ter quem domine, não deve ter quem exerça de autoridade. A autoridade entre nós, igreja, é a palavra de Cristo. E o pregador, o pastor, o dirigente, quem for, tem que pregar a palavra, não é a autoridade dele. Porque ele é pastor, não é o autoritarismo dele. É isso que os homens estão colocando. Ninguém protesta, irmão. A maioria, por isso que eu digo sempre, irmão. E muitos estão com raiva de mim, continuem. Eu tenho um compromisso com Cristo. Eu fui chamado para pregar a verdade, não foi para viver preso, escravo dentro do domínio do homem. Eu fui chamado para ser discípulo de Cristo. A maioria desses pastores são usurpadores da autoridade de Cristo.
Vou repetir novamente. A maioria desses pastores são usurpadores da autoridade de Cristo. Tomaram o lugar de Cristo entre a congregação. Estão tomando o lugar de Cristo, pois o cabeça da igreja não é pastor, é Cristo. O Senhor da igreja não é pastor, é Cristo. A autoridade espiritual da igreja não é pastor, é Cristo. E os pastores tomam para si esse poder, essa autoridade, esse domínio sobre o povo. Meus irmãos, acordem. Acordem, acordem, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Analise isso aí. Analise isso que eu falei. Vou terminar aqui. Porque o povo não dá ouvido à verdade, irmão. É muito desgastante o ministério da pregação do evangelho, porque o povo não dá ouvido. Mas a gente tem que continuar pregando, não podemos desanimar. Porque tem que ser pregado enquanto aqui tiver. Tenho que exercer o meu ministério e combater o bom combate da fé.